O telefone tocou no meio da noite, e Maria atendeu com as mãos tremendo. Do outro lado, a voz da polícia ecoou como um trovão. Senhora, encontramos duas crianças abandonadas na beira da Estrada Nacional, perto de Sintra. Elas dizem que a avó as deixou lá. Maria largou o aparelho, o coração acelerado, sabendo que o segredo que ela havia enterrado por anos estava prestes a explodir, revelando que o homem que ela havia rotulado como estranho gay e apagado da vida da família era, na verdade, o pai biológico daqueles gêmeos. João acordou sobressaltado com o barulho de sirenes ao longe, mas era só o eco de um sonho ruim. Ele morava em um pequeno apartamento em Lisboa, onde a vida parecia uma rotina cinzenta desde que perdera tudo. Aos 35 anos, com seus cabelos castanhos curtos e olhos verdes que carregavam uma tristeza profunda, João trabalhava como professor de história em uma escola secundária, tentando reconstruir o que restara de sua existência após o divórcio traumático. Ele se lembrava vividamente do dia em que confessara à esposa, Ana, sua orientação sexual. Eu não posso mais fingir, dissera ele, as palavras saindo como lâminas. Ana, grávida de gêmeos, havia chorado por noites inteiras, mas fora Maria, a sogra, quem transformara o luto em ódio. Você é uma aberração, gritara ela, jurando que ele nunca mais veria as crianças. Naquela manhã chuvosa de outono, João recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Senhor João Mendes. Aqui é o inspetor Carvalho, da polícia de Sintra. Precisamos que o senhor venha até aqui imediatamente. Envolvem-se duas crianças que afirmam ser seus filhos. O mundo de João parou. Filhos. Ele havia lutado na justiça por anos para ter contato com os gêmeos, Pedro e Sofia, mas Maria, com sua influência na família conservadora, bloqueara tudo. Ela os criara sozinha após a morte de Ana no parto, transformando João em um fantasma. Agora, o inspetor explicava que as crianças, de 5 anos, haviam sido encontradas sozinhas na estrada, com uma nota amassada no bolso. Eles não merecem uma família como a nossa. João sentiu um aperto no peito, era a caligrafia de Maria. Enquanto dirigia para Sintra, a mente de João fervilhava de memórias. Ele se apaixonara por Miguel há 2 anos, um arquiteto de 32 anos com cabelos pretos ondulados e olhos castanhos que irradiavam calma. Miguel era o oposto de sua vida anterior, aberto, confiante em sua identidade gay, e sem o peso das tradições portuguesas que sufocavam João. Eles se conheceram em uma manifestação pelos direitos LGBT em Lisboa, onde João, ainda hesitante, participara pela primeira vez. Você não precisa se esconder mais, dissera Miguel, segurando sua mão em público pela primeira vez. Mas agora, com essa notícia, João se perguntava se sua felicidade recém-conquistada valeria o preço de confrontar o passado. Chegando à delegacia, João viu Pedro e Sofia sentados em um banco, os olhinhos assustados e as roupas sujas de lama. Papai, murmurou Sofia, correndo para ele. Pedro hesitou, mas logo se juntou ao abraço. O inspetor observava, explicando que Maria havia sido presa por abandono de menores. Ela confessou que os deixou lá para livrá-los do pecado que o senhor representa, disse o policial, com um tom neutro que mal disfarçava o desconforto. João sentiu raiva e pena misturadas. Como uma mulher que ele respeitara como sogra podia fazer isso? Ele levou as crianças para casa, mas o apartamento pequeno agora parecia um campo minado de emoções. Miguel, ao chegar do trabalho, encontrou a cena, João no sofá, com os gêmeos dormindo em seus braços. O que aconteceu? Perguntou Miguel, os olhos arregalados. Enquanto explicava, João revivia o conflito interno que o consumia. Ele havia-se casado com Ana por pressão familiar, em uma pequena vila no Alentejo, onde ser gay era sinônimo de exílio social. Sua mãe, falecida cedo, o criara com valores católicos rígidos, e o pai, um pescador conservador, nunca aceitaria. Eu tentei ser o homem que todos esperavam, confessou João a Miguel naquela noite, as lágrimas escorrendo. Mas o nascimento dos gêmeos, em vez de uni-los, expôs a farsa. Ana, ao descobrir mensagens de João para um antigo amor do colégio, confrontaram-o. Você me usou para se esconder, acusara ela. Maria, ao saber, tomara as rédeas, eu cuido deles. Você some. E João, fraco e culpado, aceitara, achando que era o melhor para as crianças. Os dias seguintes foram um turbilhão. A justiça concedeu a guarda temporária a João, mas Maria, da prisão, enviava cartas cheias de veneno. Você vai corrompê-los com sua vida imoral. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda carregava ecos de preconceito. Vizinhos cochichavam, e na escola onde João lecionava, rumores se espalhavam. Um professor gay com filhos abandonados. Isso vai dar problema, murmurou um colega. João sentia o peso, cada decisão agora afetava não só ele, mas Pedro, Sofia e Miguel. Ele se questionava se expor sua relação abertamente não traria mais dor às crianças. E se elas forem discriminadas por causa de nós? Perguntou a Miguel, em uma discussão acalorada.
Miguel, sempre otimista, argumentava, elas precisam de amor verdadeiro, não de mentiras. Mas João via o custo. Pedro acordava chorando à noite, perguntando pela avó, e Sofia se isolava, desenhando famílias felizes que não incluíam homens como ele. O conflito moral o dilacerava, era certo reivindicar sua identidade às custas da inocência delas. Em uma visita à prisão, João confrontou Maria. Porquê? Elas são sangue do meu sangue, gritou ele. Maria, com olhos frios, respondeu, porque você as envergonharia. Melhor sem família do que com um pai como você. Aquelas palavras ecoaram, forçando João a escolher, lutar ou recuar novamente. A tensão escalava. Miguel propôs que se mudassem para o Porto, onde a comunidade LGBT era mais acolhedora, mas João hesitava, preso às raízes em Lisboa. As crianças, aos poucos, se adaptavam, mas o trauma do abandono as tornava desconfiadas. Pedro, em uma brincadeira, disse, a vovó disse que papai é mau porque gosta de meninos. João parou, o coração partido. Ele precisava confrontar não só Maria, mas o sistema que permitia tal preconceito. Em uma audiência judicial, testemunhas da família de Ana depunham contra ele, alegando que uma casa com 2 homens não era adequada. João sentia a sociedade o julgando, questionando sua moralidade. No fim daquela semana, uma reviravolta, um teste de DNA, exigido pela corte, confirmava o que todos sabiam, mas Maria havia escondido documentos que provavam a paternidade de João. Ela me apagou da certidão, revelou o advogado. Agora, com provas irrefutáveis, João ganhava força, mas o preço era alto, as crianças ouviam as brigas, e Miguel começava a questionar se valia a pena. Eu te amo, mas isso está nos destruindo, confessou ele uma noite. João, sozinho no escuro, ponderava o custo de sua autenticidade. A audiência judicial em Lisboa era um caldeirão de tensões. João sentou-se ao lado de seu advogado, o suor escorrendo pela testa apesar do ar-condicionado. Maria, algemada, olhava para ele com desprezo, como se ele fosse o criminoso. A senhora abandonou os netos para punir o pai deles por ser gay, perguntou o juiz, a voz ecoando no salão. Maria ergueu o queixo, eu os protegi para que não crescessem em um lar pecaminoso. O público murmurou, e João sentiu o estômago revirar, ali estava a sociedade portuguesa em miniatura, dividida entre tradição e progresso. De volta ao apartamento, Miguel tentava acalmar as crianças. Papai vai voltar logo, disse ele, preparando o jantar. Pedro e Sofia, com seus cabelos loiros herdados de Ana, brincavam no chão, mas seus olhos carregavam sombras. Miguel, com sua paciência infinita, contava histórias de príncipes que se amavam, sutilmente introduzindo a normalidade de sua relação. Mas João, ao chegar, trazia más notícias, a corte exigia uma avaliação psicológica para as crianças, e Maria contratara um advogado conservador que alegava risco moral. Eles querem provar que sou inadequado, desabafou João, caindo nos braços de Miguel. Os conflitos internos de João se intensificavam. Ele se lembrava da juventude em Évora, onde escondera atrasos por colegas de turma, fingindo namoros com garotas para evitar fofocas. Ser gay em Portugal rural era como carregar uma bomba relógio, pensou ele. Agora, com os gêmeos, cada escolha era uma mina, revelar sua relação publicamente poderia custar a guarda, mas esconder Miguel era uma traição ao amor que o salvara da depressão. Em uma terapia obrigatória, o psicólogo perguntou, você se sente culpado por sua orientação? João hesitou, mas admitiu, sim, porque custou minha família. Miguel, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Criado em uma família liberal no Porto, ele nunca escondera sua sexualidade, mas agora via o preconceito de perto. Eu não aguento mais ser o amigo na frente das crianças, confessou em uma briga noturna. João rebateu, é temporário, para protegê-las. Mas o dano se acumulava, Miguel se sentia secundário, e João, dividido, começava a questionar se o amor valia o sacrifício. As crianças sentiam a tensão, Sofia parou de desenhar, e Pedro brigava na escola, defendendo o pai de insultos. Uma traição inesperada veio de um primo de Ana, que testemunhou contra João, revelando mensagens antigas que Maria havia guardado. Ele traiu minha prima enquanto ela estava grávida, alegou o primo. A corte ouviu, e João se defendeu, eu nunca a traí fisicamente, mas emocionalmente, sim. Eu estava perdido. O juiz pausou o processo, e Maria sorriu vitoriosa da plateia. João sentiu o chão se abrir, sua honestidade o condenava aos olhos conservadores. Em casa, o confronto com Miguel escalou. Você ainda ama a memória dela mais do que a nós, acusou Miguel. João, exausto, gritou, não. Mas eu não posso perdê-los de novo. As crianças ouviram, e Pedro fugiu para o quarto, chorando. No dia seguinte, João levou os gêmeos a um parque em Belém, tentando reconectar.
Eu sempre quis ser o pai de vocês, disse ele, mas Sofia perguntou, por que vovó disse que você é ruim? João explicou simplificadamente, porque eu amo o tio Miguel como mamãe me amava. As crianças piscaram, confusas, mas aceitaram. A pressão social crescia. Na escola de João, o diretor o chamou, pais estão reclamando. Dizem que você não é exemplo. João defendeu-se, minha vida pessoal não afeta meu trabalho. Mas rumores se espalhavam por Lisboa, e amigos distantes se afastavam. Miguel, em uma reunião de trabalho, ouviu piadas homofóbicas sobre o professor com filhos resgatados. Ele confrontou os colegas, mas o stress o levava ao limite. Uma reviravolta veio quando uma ONG LGBT ofereceu apoio legal. Vocês não estão sozinhos, disse a advogada. João aceitou, e em uma nova audiência, depoimentos de especialistas refutaram os argumentos de Maria. Crianças em lares homoparentais prosperam tanto quanto em outros, argumentou um psicólogo. Maria, enfraquecida, confessou mais, eu os abandonei para forçar João a renunciar. O juiz chocou-se, e a guarda pendia para João. Mas o custo era visível, Miguel ameaçou ir embora. Eu te amo, mas não posso ser escondido. João, em pânico, propôs casamento simbólico, mas Miguel recusou, não é sobre rótulos, é sobre orgulho. As crianças, sentindo a instabilidade, regrediam, Pedro molhava a cama, Sofia tinha pesadelos. João questionava suas escolhas, era egoísmo lutar pela família não tradicional. No clímax daquela fase, João visitou Maria novamente. Por que me odeia tanto? Perguntou. Ela, quebrada, admitiu, porque perdi minha filha por sua causa. Seu pecado a matou no parto. João rebateu, não foi isso. Foi o stress que você causou. Eles choraram, um vislumbre de reconciliação, mas o dano era profundo. A batalha judicial entrava em sua fase mais intensa. João, agora com o apoio da ONG, apresentava provas de estabilidade, relatórios psicológicos positivos e testemunhos de amigos. Mas Maria, liberada sob fiança, contra-atacava competições da família extensa, alegando que os gêmeos precisavam de uma figura materna tradicional. Em Portugal, a família é sagrada, argumentava seu advogado, e quando valores católicos arraigados. João sentia o peso da sociedade, em um país onde o casamento gay era legal desde 2010, o preconceito ainda persistia em camadas sutis. Em casa, o equilíbrio frágil se rompia. Miguel, após uma discussão, saiu por horas, deixando João sozinho com as crianças. Onde está o tio? Perguntou Pedro. João mentiu, trabalhando. Mas a verdade doía, Miguel considerava terminar, cansado de ser o segredo. Eu mereço mais, disse ele ao voltar, os olhos vermelhos. João, desesperado, beijou-o, fique. Por nós. Mas o beijo era amargo, carregado de dúvida. Os conflitos internos de João o consumiam. Ele sonhava com Ana, que o perdoava, seja você mesmo. Acordava suando, questionando se sua orientação valera a perda. Na terapia, admitia, sinto que traí todos. O terapeuta respondia, autenticidade não é traição. Mas na realidade, Pedro enfrentava bullying na escola nova, seu pai é maricas. João o pegou chorando, e confrontou o diretor, ensino tolerância. O incidente viralizou em redes sociais locais, dividindo opiniões. Miguel, por sua vez, recebia uma oferta de emprego em Madrid. É uma chance de recomeçar, confidenciou a um amigo. João ouviu por acidente, sentindo-se traído. Você me abandonaria agora, confrontou. Miguel rebateu, você me abandona todo dia, escondendo-nos. A briga escalou, com pratos voando. As crianças se esconderam, e Sofia gritou, parem. Como a vovó. Aquilo parou tudo, eles viram o ciclo se repetindo. Uma traição maior veio de Maria, ela contatou a mídia, vendendo a história como avó devota versus pai gay negligente. Jornais de Lisboa publicaram, abandono ou salvação. João foi assediado por repórteres, e sua escola o suspendeu temporariamente. Isso afeta nossa reputação, disse o diretor. João, furioso, processou Maria por difamação, mas o dano estava feito, amigos o evitavam, e Miguel recebia olhares hostis no trabalho. Em uma manifestação LGBT em Lisboa, João falou publicamente pela primeira vez, minha família não é menos por ser diferente. O discurso viralizou, ganhando apoio online, mas também ódio. Pedro e Sofia viram no noticiário, confusos. Papai é famoso, perguntou Sofia. João explicou, estou lutando por nós. Mas internamente, duvidava, valia expor as crianças ao escrutínio. A corte marcou a decisão final. Testemunhas se alternavam,
Um tio de Ana apoiava Maria, alegando valores tradicionais, um ativista LGBT defendia João. Maria, no banco, chorou, eu errei, mas por amor. João rebateu no depoimento, amor não abandona. O juiz pausou, e a tensão era palpável. Em casa, Miguel empacotava malas. Vou para Madrid. Preciso de espaço. João implorou, não me deixe. Mas Miguel partiu, deixando um vazio. As crianças choraram, e João se quebrou, bebendo sozinho. Eu perdi tudo de novo, pensou. Uma reviravolta, e-mails vazados mostravam Maria manipulando testemunhas. A corte a condenou por perjúrio, fortalecendo o caso de João. Ele ganhou a guarda permanente, mas sem Miguel, a vitória era oca. As crianças se adaptavam, mas perguntavam pelo tio. João mentia, o coração partido. Visitando o túmulo de Ana, João confessou, eu tentei ser honesto. Uma brisa trouxe paz momentânea. Mas o conflito persistia, ser gay a uma sociedade dividida custava caro. Com a guarda assegurada, João tentava reconstruir a vida em Lisboa. As crianças iam à terapia, aprendendo a processar o abandono. Pedro se abria, eu tenho medo de você ir embora como a vovó. João prometia, nunca. Mas sem Miguel, a casa ecoava solidão. Ele ligava diariamente, mas Miguel respondia friamente de Madrid, preciso de tempo. O conflito social escalava. Na escola, João retornou, mas colegas o isolavam. Você trouxe vergonha, sussurravam. Ele lecionava sobre direitos civis, usando sua história como exemplo, mas pais reclamavam. Em uma reunião, um pai confrontou, meu filho não precisa aprender sobre isso. João rebateu, tolerância é essencial. O incidente o fortaleceu, mas o stress o adoecia. Maria, cumprindo pena comunitária, enviava cartas de arrependimento, eu estava cega pelo preconceito. João as lia, dividido entre perdão e raiva. Em uma visita, eles conversaram, porque me apagou, perguntou. Ela admitiu, medo do que a sociedade diria. João viu o paralelo, ele próprio se escondera por anos. Miguel, em Madrid, enfrentava saudades. Ele trabalhava em projetos, mas via casais gays livres, invejando. Eu abandonei João quando ele mais precisava, confidenciou a um amigo. Decidiu voltar, mas hesitava, valia arriscar de novo. As crianças prosperavam aos poucos. Sofia desenhava famílias com 2 pais, e Pedro defendia João na escola. Mas uma crise veio, uma petição online contra João, iniciada por aliados de Maria, alegando influência negativa. Milhares assinavam, e a mídia cobria. João se defendia em entrevistas, sou um pai amoroso. O apoio crescia, com celebridades LGBT endossando. Em um ponto de virada, Miguel retornou inesperadamente. Eu errei, disse na porta. João abraçou, mas advertiu, não posso esconder mais. Miguel concordou, vamos lutar juntos. As crianças pularam de alegria, e a família se reunia. Mas Maria reapareceu, pedindo perdão. Quero ver os netos, suplicou. João hesitou, perdoar era certo. Em uma reunião familiar, tensões explodiram. Maria chorou, eu os abandonei por ódio a você. Miguel interveio, ódio destrói famílias. As crianças observavam, aprendendo sobre redenção. A Alta-Trão veio em um evento, uma tentativa de sequestro por um parente conservador, frustrada pela polícia. Eles queriam salvar as crianças, explicou o inspetor. João percebeu o perigo persistente do preconceito. Com Miguel de volta, eles se mudaram para o Porto, buscando paz. João publicou um livro sobre sua jornada, inspirando outros. Mas o custo, cicatrizes emocionais permanentes. No Porto, a vida fluía mais calma. João e Miguel oficializaram a união em uma cerimônia simples, com Pedro e Sofia como pajens. Agora somos uma família de verdade, disse Sofia, sorrindo. Mas ecos do passado persistiam. Maria, em liberdade, visitava supervisionada, tentando reparar. Eu errei gravemente, admitia ela. João perdoava aos poucos, mas vigilante. Os conflitos morais culminavam. João refletia, minhas escolhas custaram dor, mas trouxeram verdade. Em palestras, ele debatia, ser autêntico vale o preço. A sociedade evoluía, mas devagar, leis protegiam, mas corações nem sempre. Miguel, agora parceiro pleno, ajudava nas crianças. Pedro se interessava por arte, Sofia por esportes. Eles enfrentavam olhares, mas respondiam com orgulho. Meus pais são heróis, dizia Pedro. Uma última traição. Um antigo amigo de João vazou detalhes privados, revivendo escândalos.
Mas a família unida superou, fortalecida. No fim, João olhava o mar, ponderando, as decisões foram certas. As crianças cresciam felizes, Maria se redimia, e o amor prevalecia. Mas e se o perdão for uma ilusão? Foi certo João lutar pela autenticidade, ou ele deveria ter se sacrificado pelo bem das crianças?